Oi, pessoal. Vamos começar mais uma viagem bacana aí do Instituto de Engenharia do Paraná. É a nossa 14ª. Hoje vamos para os Balcãs, com o engenheiro metalúrgico Márcio Porto, de São Paulo. Estamos com o nosso presidente aqui do Instituto, o engenheiro Horácio Hugenberg Guimarães, e logo vai chegar também a Rita Nara. Desculpe a pronúncia, Horácio, vai no intuitivo. Passo a palavra para você. Não tem problema, minha querida, não tem problema. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, agradecer ao Márcio, estava esperando ansiadamente essa apresentação do Márcio aí sobre os Balcãs, que é muito interessante, muito bonito a região. E para não nos delongar demais aqui, Márcio, passamos a palavra para você e nos leve nesse passeio maravilhoso. Muito bem, muito obrigado pela oportunidade. Espero incentivar que as pessoas vão conhecer esse pedaço do mundo que é surpreendente, é surpreendentemente bonito. É uma coisa fantástica, primeiro mundo, tudo lindo, bonito, seguro. E eu só me apresentando, eu sou engenheiro metalúrgico formado pela Poli, aqui em São Paulo, e eu exerci um pouco a engenharia metalúrgica até que eu passei para a engenharia de software e trabalho desde há muito tempo com sistemas para cálculo de risco financeiro, principalmente sempre com sistemas financeiros em vários lugares e nisso estamos até hoje. Na minha carreira, eu cheguei a trabalhar 1 ano na Espanha, coordenando serviços na Europa do Sul, e cheguei a morar 3 anos no Chile, que é o tema da próxima palestra. Então, desses 3 anos do Chile, acho que eu consegui conhecer o Chile mais do que muitos chilenos, porque aproveitamos o que pudemos para subir e conhecer tudo que é lugar. E aqui nos Balcãs, vinha falando muito da Croácia, da Eslovênia, dos países de lá, e foi no ano de 2015, entre maio e junho, que, tendo férias, a gente planejou essa viagem para os Balcãs. Então, nós percorremos vários países da antiga Iugoslávia como turistas. E fomos descobrindo maravilhas, como vocês vão ver agora. Então, isto aqui era a antiga Iugoslávia. Os Balcãs são muito mais do que isto, mas a Iugoslávia não existe mais. Esse país foi formado na época da Segunda Guerra, pelo Marechal Tito, que fez uma república socialista juntando várias províncias com vários povos diferentes, uma salada étnica. Isso durou muito bem durante toda a época da Guerra Fria, porque o Marechal Tito, que era o presidente da Iugoslávia e foi ditador o tempo todo, era um socialista leve, ele não era tão repressor, era um socialismo com bastante mais liberdade do que qualquer outro país socialista. Perguntei para muita gente lá e todos foram unânimes em afirmar que não tiveram nenhum problema com o Marechal Tito. Historicamente, antes do Marechal Tito, essa parte aqui da Eslovênia e Croácia, como está escrito, sempre foi dominada por potências ocidentais, ou Áustria, ou Hungria, ou Itália, ou Império Romano Germânico, eles dominaram esta parte. E o lado de baixo, como Bósnia, Sérvia e os países de baixo, sempre foram dominados nos últimos tempos pelos turcos, na verdade. Então, o que aconteceu? Houve uma cisão cultural num povo que devia ser único. Croatas, bósnios e sérvios, originalmente, no século V, quando invadiram aqui a região, era um povo só, mas de tanta dominação estrangeira diferente, viraram povos culturalmente separados. Os macedônios são parentes dos búlgaros, já são um pouco diferentes. E os eslovenos também, embora muito aparentados, já falam uma outra língua, são diferentes. Mas esse meio aqui, os croatas e os sérvios falam praticamente a mesma língua, só que os sérvios são ortodoxos, os croatas são católicos ou luteranos, e os bósnios, por causa da grande imigração turca, na época do Império Turco, teve uma grande imigração turca aqui para a Bósnia. Resultado que tem um monte de muçulmanos. Os bósnios hoje são aqueles descendentes dos turcos emigrados e dos eslavos que se converteram ao islamismo. Resultado é que aqui a gente tem os eslovenos, os croatas, os sérvios, os bósnios, os montenegrinos são praticamente sérvios, não tem diferença nenhuma, era um ducado separado, por isso pediram a independência. E os macedônios, que são parentes dos búlgaros. E Kosovo
aqui, quem mora aqui são albaneses. Já vamos ver um pouquinho da história de Kosovo. O fato é que, enquanto o Marechal Tito estava vivo, estava tudo bem. Ele morreu em 1980 e pouco e assumiu um governo central aqui na Sérvia que era militarista e nacionalista. E ele oprimiu os outros povos muito mais do que o Tito tinha feito. Resultado que eles começaram a se rebelar. E aqui está os povos da Iugoslávia. Esse roxo são os sérvios, os vermelhos são os croatas, os amarelos são a Eslovênia, os laranjas são albaneses e aqui embaixo os macedônios. Então, como os sérvios que estavam no poder eram muito militaristas e opressores, o resto começou a se rebelar. Em 1991, a Eslovênia declarou a independência da Sérvia. A Sérvia atacou porque não queria independência e, após uma guerra de 10 dias, eles deram a independência para a Eslovênia. E, animados com esse resultado, os croatas declararam a independência. Aí os sérvios não aceitaram. A guerra da Croácia durou cerca de 3 anos, muito bombardeamento, até que, enfim, conseguiram a independência da Sérvia. A Bósnia foi o pior caso, porque dentro da Bósnia, como vem, tem 3 povos de culturas muito diferentes. E os croatas queriam se juntar com a Croácia, os sérvios queriam se juntar com a Sérvia, os bósnios totalmente espalhados não queriam deixar. O resultado é que a guerra na Bósnia foi a pior de todas. Muito massacre, croatas contra bósnios, bósnios contra sérvios e vice-versa, e isso durou bem mais outros 3 anos. Depois que tudo acalmou, lá por 1991 a 95, mais ou menos, foram essas guerras todas e pegaram a independência. Esses países, a Macedônia também entrou nessa. O Kosovo é um problema, por quê? A Sérvia, na Idade Média, lá nos anos 1200, nasceu aqui nesta região. Um rei sérvio fez aqui o seu reinado e, ao longo dos séculos, construíram igrejas, monumentos culturais. A nação sérvia nasceu aqui em Kosovo. Esse é o berço da Sérvia. Só que, durante o domínio turco, que isso foi depois dos 1400, 1500, por algum motivo, os albaneses começaram a emigrar em massa para Kosovo. E emigrando em massa para Kosovo, os sérvios não se davam bem com os albaneses e começaram a brigar com os muçulmanos. O Império Turco reprimiu os cristãos sérvios que fugiram para a Sérvia. O resultado é que a população desta região trocou completamente e ela é quase totalmente habitada por albaneses. E os sérvios não querem largar Kosovo porque os bens culturais principais deles estão aqui. Olha só que situação. E lá entre 99 e 2001, os albaneses de Kosovo se rebelaram querendo independência. Teve uma guerra, limpeza étnica, até que hoje o Kosovo é um protetorado da ONU, apesar de fazer parte da Sérvia. Mas o fato é que depois de 2001, 2002, tudo se acalmou. A Eslovênia, a Croácia, Montenegro entraram na União Europeia, Eslovênia e Montenegro adotaram o euro, houve um fluxo enorme de investimentos europeus aqui dentro e mudou completamente. Tudo que estava estragado, pelo menos nesses países de volta, a Bósnia ainda falta. Foi reconstruído e está tudo limpo, novinho, restaurado e, por incrível que pareça, eu perguntei muito, parece que, exceto os albaneses de Kosovo, o resto está todo mundo em paz, inclusive os bósnios e os croatas, os sérvios aqui se entenderam. E hoje estão todos felizes com os governos que tem, eu perguntei bastante, então é um lugar que vale a pena passear. Vamos começar o nosso passeio pela Eslovênia. Só mais uma coisa. O que a gente fez de viagem foi pegar um carro em Ljubljana e circular pela Eslovênia. Isso dá para fazer fácil. Devolvido o carro em Ljubljana, pegamos um trem para Zagreb e pegamos outro carro para circular por todos esses países. E como era a Croácia, a gente pegou o carro em Zagreb e devolveu em Dubrovnik. Isso é possível. Depois de ônibus, fomos para Belgrado para uma visitinha na Sérvia. Então, o tempo todo a gente estava aqui de carro, exceto nas cidades grandes, e é perfeitamente possível. As estradas são ótimas, todas são um tapete. Tem estradas, autoestradas com pedágio, que tem N pistas de alta velocidade, e mesmo as estradinhas de montanha, embora cheias de curvas, são um tapete. É maravilhoso, super tranquilo. A capital da Eslovênia se chama Ljubljana, que fica aqui no meio, e a gente ainda foi para Bled, que é um lugar cheio de montanhas, pré-alpino,
Aqui em Postojna e Škocjan, os nomes são todos muito complicados, como vocês vão ver para nós. Mas, enfim, aqui é uma região de cavernas. Tem cavernas maravilhosas. E como a gente é muito atraído por natureza, fomos ver as cavernas da Eslovênia. A gente ainda foi dar uma olhada no litoral, na praia da Eslovênia. Mas o que eu digo, além dessa cidadezinha de Piran, que vocês veem aqui no fundo, a costa da Eslovênia é assoreada. Ela recebe muita areia que desce dos Alpes, não tem muita graça a costa da Eslovênia. Então já fica a dica. O grosso da Eslovênia, o lindo, é dentro do país mesmo. Vamos começar por Ljubljana. Olha que beleza. Um rio no centro da cidade, tão limpo que você pode andar de bote, de stand-up paddle, pode nadar nos lugares que tem acesso. É muito legal. A arquitetura é muito parecida com a austríaca e alemã, cheia de monumentos, e é a cidade mais tranquila que eu vi, que a gente viu na face da Terra. Quando chega à noite, não se escuta um barulho. Os carros andam, mas não sei, são tão silenciosos, os ônibus andam, parecem elétricos. Não se escuta barulho de televisão, nem de piano da janela das casas. É extremamente calmo, um lugar maravilhoso para passear. Tem esse castelo no alto do morro, que é o castelo de Ljubljana. Aqui está uma vista de fim de tarde do castelo de Ljubljana. Do alto de um bar que fica no último andar de um prédio, tem uma vista bonita da cidade. A gente pode entrar no castelo e subir até o topo desta torre, inclusive de onde tem vista como essa. A cidade toda arborizada, com florestas no meio da cidade, muito agradável mesmo. Isso aqui é dentro do castelo, um exemplo de um teto de uma capela. Dentro do castelo havia esse calígrafo que escrevia o que você quisesse na língua que você quisesse. A caligrafia é uma arte importante para os eslovenos, eles estudam muito isso, tem bastante disso lá. Dá para ver nas papelarias, tem apetrechos de caligrafia, eles gostam desse tipo de coisa. E aqui nós temos o dragão de Ljubljana. O símbolo da cidade de Ljubljana é um dragão, porque existe uma lenda da época grega que Jasão e os argonautas foram para Cólquida, que era um lugar na atual Geórgia, lá no Cáucaso, buscar ali uma pele de carneiro de ouro, o famoso velocino de ouro. O fato é que, voltando para a Grécia, diz a lenda que eles entraram no rio Danúbio, entraram nesse rio que chega na cidade de Ljubljana, e aqui a ideia deles era desmontar os barcos e carregar até o mar para continuar a viagem para a Grécia do outro lado. Só que aqui morava esse dragão que devorava pessoas. Todo mundo que passava por aqui, ele devorava. Pois Jasão foi lá, lutou com o dragão, teve a Medeia, que era a feiticeira que vinha junto com Jasão, fez o dragão adormecer. E no golpe de misericórdia, o dragão pegou os ossos das pessoas que ele devorava, enfiou na boca e no nariz, e o dragão morreu sufocado. Então, até hoje, por causa dessa lenda, a Ljubljana é a cidade do dragão, o famoso dragão de Ljubljana. No começo do século XX, Ljubljana experimentou um boom econômico. Então, tem uma quantidade de prédios Art Nouveau, que era o estilo dos prédios dos anos 10, 20 e 30. Tem um monte de prédios lindos, com caras grandes, ornamentação rica, e muito originais, às vezes coloridos. A cidade é realmente bonita de ver. E, como disse, extremamente calma, impressionantemente calma. Embora os eslovenos sejam, na maioria, luteranos, por influência alemã, ainda tem muitos ortodoxos, cristãos ortodoxos. As igrejas ortodoxas são sempre uma maravilha, coalhadas de ícones e lustre. Olha só o lustre da igreja ortodoxa de Ljubljana. Parques e muita coisa. Aqui uma visão de Ljubljana à noite, absolutamente calma. Mesmo as pessoas nos bares, fala todo mundo baixinho. Se tem alguém fazendo barulho é porque é turista estrangeiro. Impressionante. Muito legal. E daqui saímos de Ljubljana e fomos de carro para Bled, que é essa cidadezinha nos pré-Alpes. Então já tem montanhas bastante altas e tem esse lago de Bled, que é um lago maravilhoso, com castelo. Você pode subir nesse castelo e no alto desse castelo você vê a joia do Lago Bled, que é esta ilha com uma igrejinha dentro. Olha só o jeitão da igreja. Ela fica num lugar tão lindo que parece uma pérola no meio do lago. E a gente estava falando que dá vontade de casar de novo nessa igreja. Essa igreja faz casamento, faz festa, faz batizado. Então, na nossa idade, o que nós podemos fazer é um dia casar de novo nessa igreja.
Para chegar nessa igreja, você pega um barco com um remador folclórico, tem que ser remador, porque, é claro, nesse lago tudo tão silencioso, não pode barco a motor. E ele vai remando pelo meio do lago até você chegar na igreja. E vai se aproximando, e você escuta que o sino da igreja não para de tocar. E o sino tocava, tocava, tocava. No início eu falei, que legal, está acabando uma missa. Mas o sino não parava, não parava. 10 minutos, 20 minutos, o barco andando e o sino tocando. Mas que mistério é esse? Será que tem um tocador automático de sino? Não. Quando você chega na igreja, a corda do sino fica no meio da igreja, disponível para qualquer turista tocar. Como vê, eles fazem fila para tocar o sino. E fica tocando, tocando. E é agradável, porque naquele lugar tão bucólico, com um sininho tocando, é música para os ouvidos. O lugar é muito lindo mesmo. Você também pode dar uma volta nesse lago de Bled, ou de carro, ou a pé, ou de bicicleta. São alguns quilômetros, é perfeitamente possível dar a volta a pé, observando a paisagem. Então, a gente deu a volta ao lago de carro e um pouco a pé, até em várias horas do dia, e simplesmente para ter várias vistas dessa ilha maravilhosa, de manhã, de tarde, com vários sol, porque ela atrai a vista, você não consegue pensar em outra coisa a não ser olhar para essa ilha. Tem cisnes no lago andando, é maravilhoso. Além disso, é claro, Bled não tem só esse lago, tem muitas atrações de montanha. Isto aqui é o Canyon de Vintgar, Vintgar Gorge, como eles falam em inglês. O Canyon de Vintgar, como as pedras de toda aquela região são calcárias, elas erodem na vertical. Os rios vão cavando cânions profundos. E esse aí é super organizado. Olha só a cor da água. Tem passarelas para você andar o tempo todo, super fácil. Um passeio muito agradável. E a água, quando a água passa por terreno calcário, o calcário dissolvido na água faz precipitar qualquer impureza. Então, qualquer água de terreno calcário é extremamente limpa. Você pode ver isso, por exemplo, nos cenotes do México, aqui no Brasil, em Minas Gerais, onde tem caverna, a água é maravilhosa. Veja só o visual desse tipo de paisagem. É muito bonito. Numa manhã bem cedo, com o sol filtrando pelas árvores, foi maravilhoso. E que fotos! E que Pois, fotos! obrigado. Aqui é outro lago, é o Lago Bohrini, que chama. Esse Lago Bohrini, além de ser um lago interessante de passear, que você chega lá, e ainda tem um teleférico que sobe um morro bastante alto que tem uma estação de esqui no inverno. Então, dali de cima você pode apreciar vistas. Essa igreja é uma igreja que tem pinturas famosíssimas para a cultura eslovena. Um grande pintor esloveno muito antigo pintou aqui pinturas religiosas, afrescos, só que ela só abre de terça-feira, justamente para preservar as pinturas, e não era terça-feira. Então, não vimos as pinturas, mas fica a dica. Quem for no Lago Bohrini, espera uma terça-feira para poder ver o que tem lá dentro da igreja. E, depois do Lago Bled, de tantas montanhas alpinas, a gente foi ver as cavernas do sul da Eslovênia. Isto aqui é um lugar histórico para quem gosta de montanismo e natureza, como nós aqui em casa, por exemplo, porque a ciência da espeleologia, que é a ciência que estuda e explora as cavernas, nasceu exatamente aqui, nesta região. Os europeus começaram a visitar essas cavernas no século XIX e desenvolveram toda a explicação científica de por que as cavernas existem, as estalactites, estalagmites, todos os estudos foram feitos aqui da vida subterrânea nas cavernas e a ciência de progredir, de explorar cavernas. Como fazer para você progredir numa caverna totalmente escura, tudo foi criado aqui. Então, é o berço da espeleologia, e uma palavra eslovena, que é karst, que denota este tipo de pedra, ficou como palavra oficial geológica no mundo inteiro para dizer calcário que gera cavernas é a pedra karst, a região é kárstica. Então, no Brasil, nós temos também as nossas regiões kársticas aqui. Inclusive, entre São Paulo e o Paraná, temos o Parque Petar, cheio de cavernas também muito bonitas. Nessa caverna Postojna, a gente pode entrar, você compra um ingresso e entra num trenzinho. Um trenzinho, sim, porque você acredite que esse trem anda 2 quilômetros por debaixo da terra, para você vendo paisagens maravilhosas. Essas são estalactites, cortinas de calcário, formadas ao longo de milhões de anos, até que ele te deixa num lugar que tem muitas passarelas e você anda a pé um bom tempo, vendo um monte de paisagens subterrâneas maravilhosas.
O curioso é que o trem passou rápido, mas sabe que no caminho tem salões decorados de modo solene, porque o governo da Eslovênia usa a caverna para fazer cerimonial. Então, tem mesas postas para banquete, tem salões de reunião com lustres e decoração e bandeira da Eslovênia. É muito engraçado, veja só, eles fazem cerimônias dentro da caverna. Muito legal. Aqui está um exemplo das passarelas e de como você anda. E aqui os simpáticos habitantes da caverna. Esses são proteus. Proteus é um bicho em que os peixes, no passado muito distante, estavam evoluindo para viver na Terra. São bichos que têm guelras e têm um pulmão rudimentar e já têm as primeiras patinhas. Eles existem até hoje nas cavernas da Eslovênia. Olha aí como é um proteu. Essa foto foi tirada no museuzinho, que é o criadouro de proteus, porque eles vivem bem lá no fundo de caverna, não tem olhos, porque não precisam. O interessante, olha só, que a patinha tem 3 dedos. Talvez muito mais tarde, na evolução, apareceram mais dedos, mas o proteu só tinha 3. Então, isso é um bicho pré-histórico da evolução que existe há milhões de anos sem conta dentro das cavernas da Eslovênia. Muito curioso. E lá perto também tem esse castelo que chama Predjama. Esse castelo de Predjama é um castelo construído na entrada de uma caverna. É realmente cênico, de fazer filme. E o engraçado desse castelo é que na entrada, aqui, deste ladinho direito aqui, você compra o ingresso, e as 2 meninas que estavam vendendo ingresso perguntaram para nós, para mim e para minha esposa, que língua vocês estão falando? Português, nós somos do Brasil. Brasil! Ficaram oriçadíssimas, Brasil! E aí qual é a história? Por que elas gostam do Brasil? Porque na Eslovênia passa todas as novelas que passam aqui, passa lá também, as novelas da Globo. E elas assistem todas as novelas, falaram o nome que em inglês deu para reconhecer as novelas da época daqui, e uma delas suspirava assim, Fábio Assunção, ai, Fábio Assunção, você conhece Fábio Assunção? Que homem! E a gente dando risada. Muito legal, muito simpáticos todos. Pois aqui está a caverna, você pode visitar o castelo todo. O engraçado é que os donos do lugar moravam no castelo, e dentro da caverna tem um monte de casinhas, uma do lado da outra aqui no escuro, que é onde moravam os servos, os empregados do castelo moravam aqui dentro da caverna. E esse castelo é heróico na história da Eslovênia, resistiu a muita invasão, a muita dominação estrangeira. Aqui está um detalhe do castelo. E aqui nós temos as cavernas um pouquinho mais ao sul, tem as cavernas de Skottian, pronúncia Skottian, perto da cidade de Matavum. Esses nomes são complicados. O dia que alguém for lá pode me perguntar que eu digo tudo de novo. Essas cavernas é um rio que passa dentro da montanha e foi cavando aí a caverna ao longo dos milhões de anos. Ela tem 2 partes. A primeira parte é assim, pouco decorada. Você vai andando aqui do lado, mas é muito bonito ver esses salões abertos. Não tem muita estalactite e estalagmite, mas são abertos, é muito legal. Olha só a grandiosidade do lugar, e você vai andando por um lugar absolutamente original. Nunca vi um lugar assim na vida. Aí você sai da montanha e entra na segunda metade da caverna. Aí, essa segunda metade da caverna é que uma das maiores, para mim, foi uma emoção, uma das maiores atrações da face da Terra. Porque você anda por corredores parecidos com aqueles de Postojna, cheios de estalactite, estalagmite decorados, e quando chega aqui, você entra num salão tão gigantesco que parece uma caverna do filme do Senhor dos Anéis. Olha só, você vai andando por essas passarelas fracamente iluminadas por um oco que deve ter quilômetros cúbicos de volume. E o rio corre lá embaixo, ele cavou tudo isso aqui. Aqui não se pode tirar fotografia, é completamente proibido, e tem guardinhas que não deixam você tirar fotografia nem escondido, eles ficam olhando todo mundo. Acho que eles não querem que ninguém escorregue nesse escuro. Mas, então, só essas fotos desse lugar aqui, eu tive que baixar da internet. Eu vou confessar que não são fotos minhas, mas eu precisava dar uma ideia. Isso aqui é como uma peregrinação à meta. Acho que todo mundo um dia tinha que ir visitar essas cavernas de Skottian, porque é uma emoção enorme. Olha só os cânions e vales que tem lá dentro, profundos, e você anda nessas pontezinhas. Muito lindo. Olha só o volume, a imensidão.
Muito legal mesmo, impressionante. E aqui está a saída, aí eu já consegui tirar foto da saída, aqui já podia. Então, tirei foto da saída, então fica a dica para visitarem as cavernas de Scotia. E como eu gosto muito de línguas, eu sempre reparo nas línguas locais. E no supermercado da cidadezinha de Postojna tinha aqui Prodan e Cupim. Cupim, aí fui ver, Cupim, Prodan quer dizer eu vendo e Cupim quer dizer eu compro. Então, isso aqui é anúncio de compra e venda da comunidade num quadro de cortiça do supermercado. Achei muito engraçado. Cupim quer dizer eu compro, eu quero comprar alguma coisa. Muito legal. E aqui uma ideia da língua eslovena. As línguas daquela região, o sérvio, o croata e o eslovênio, eles têm uma coisa que a letra R é uma vogal. Então, a letra R faz uma sílaba, como se fosse a letra A, I, O, U. Então, daí você vê coisas assim como Otsvrt. Eles falam exatamente assim com uma facilidade enorme. Otsvrt pischanets. Isto significa frango frito. Otsvrt pischanets. Aí imagina a criancinha dizendo, mamãe, eu quero Otsvrt pischanets para comer. Hambúrguer pischanci, hambúrguer de frango. E outra coisa interessante é que o esloveno e o croata não gostam de palavras estrangeiras, universais. Então, palavras como telefone, telégrafo, que todo mundo fala com a raiz grega, telefone, telégrafo, televisão, hidroelétrica, eles fazem questão de achar raízes eslavas originais e cavucar e inventar uma palavra que não use a raiz estrangeira. Daí você vê uma coisa como essa, okrepchevalnica, quer dizer bar. Eles não querem usar a palavra bar, que é internacional, e inventaram isso, que quer dizer, pela raiz da palavra, lugar de comer petisco. Então, imagina o namorado pedindo para a namorada, minha querida, vamos na Okrepchevalnica? Eles fazem isso. Essa é outra, Drobnovratnik, é uma long neck. Aliás, short neck, é uma cerveja de gargalo curto. Muito, muito interessante. Então, para quem gosta, é um prato cheio. Eu me divirto e quis compartilhar com vocês. E assim foi a Eslovênia, um país próximo do perfeito, e vamos entrar na Croácia. A Croácia é grande e cheia de atrações também. A gente devolveu o carro em Ljubljana, pegou um trem para Zagreb, e de carro andou aqui pela Bósnia, Montenegro, Croácia, e devolveu o carro em Dubrovnik. Zagreb, que é a capital, é também uma cidade de arquitetura estilo austríaco, mais alemão, bem parecido. E tem, por exemplo, essa igreja de São Marcos, que tem esses azulejos lindos no teto. A cidade é cheia de carros e muito pouco lugar para estacionar, então é uma cidade para você andar a pé, se for o caso, anda de ônibus, e depois, quando for embora, aluga o carro e vai embora. Realmente não é uma cidade para carros. E olha só a beleza do telhado dessa igreja com telhas em mosaico. Em Viena tem uma igreja que tem também uma figura assim, então certamente foram os austríacos que fizeram algo parecido aqui. E era um domingo de manhã, essa igreja de São Marcos. Domingo de manhã a gente entrou nessa igreja, estava tendo uma missa. E o legal dessa missa é que aqui havia um coral e um organista tocando quase o tempo todo. E eles tocavam de uma maneira tão linda, tão maravilhosa, tão profissional, nós ficamos babando, encantados. A gente sentou lá e nem era a nossa intenção acompanhar a missa inteira, porque, afinal, somos turistas, temos uma cidade para conhecer. Mas não dava para sair daqui, tão lindo que eles tocavam. Aí, depois, quando a missa acabou, estava acabando e as pessoas indo embora, eles cantaram Aleluia de Handel. Maravilhoso, com eco, com uma acústica maravilhosa. Cara, é muito legal essa igreja. E esses conjuntos. Depois do Aleluia de Handel, a gente estava no céu. Pronto, estamos abençoados para o resto da viagem. Foi quando, em vez de ir embora, os coral foi embora e o organista se inspirou e tocou mais meia hora, uma peça mais linda depois da outra, inclusive prelúdios e fugas de Bach. Ele foi tocando o que lhe vinha na cabeça, o que ele tinha lá, e nós ficamos mais meia hora lá dentro, com a igreja vazia, só escutando o organista tocar. Então, essa foi uma experiência fantástica. Lá fora, tinha uma troca de guarda, na verdade, uma encenação para o turista ver, com roupas antigas. Então, eles estavam encenando essa troca de guarda, e o que tem de interessante aqui são esses laços no pescoço dos soldados.
esse laço, que sempre foi a vestimenta desde há muito tempo dos soldados croatas, tinham no uniforme esse laço no pescoço. O que aconteceu? Em algum ponto do século XIX, eles foram lutar na França. Foram, se não me engano, mercenários croatas lutar na França por algum motivo. E os franceses adoraram o lacinho no pescoço com esse nó. E disseram, este é o nó croata, é o nó cravata. E daí nasceu a nossa gravata. Então, a gravata foi inventada na Croácia e os franceses imitaram, deram o nome de cravate, que nada mais é do que como eles chamaram os croatas, o nó de pescoço croata, o nó de pescoço cravate, como se dizia na época. E dali os ingleses pegaram, adaptaram e se espalhou para o mundo inteiro. Então, na Croácia você acha um monte de loja de gravata de todo tipo. É realmente um apelo para turistas, porque afinal é a pátria da gravata. Na Praça Central havia uma feira com cara de medieval, com brinquedos antigos sem motor, olha só. Eles põem as crianças no cesto de vime e o cara fica girando a manivela para eles andarem. Temos artesãos da Idade Média fazendo coisas em metal, você pode encomendar anéis e adereços que ele forja na hora para você. E aqui é outra coisa interessante, está vendo o que está escrito nessa espada? Isto aqui é o alfabeto antigo croata. Eles têm um alfabeto antigo próprio, que não usam mais, apenas em textos de igreja e coisas muito solenes. Chama alfabeto glagolítico. Eu nunca tinha visto. Aqui também tem outra coisa escrita em glagolítico. E se você entra nas igrejas, tem muita coisa em glagolítico escrita na parede. Orações e coisas assim. Então, eles têm esse alfabeto diferente. E a prefeitura paga pessoas no domingo para vestidas típicas para tirar foto com os turistas. Olha que agradável. Então, toda hora você encontra alguém simpático disponível para tirar foto com você ou para você tirar foto deles, conversam, explicam o que você quiser. Realmente, o turista se sente extremamente bem recepcionado. Olha só esse casal, que simpático. E olha só os bordados. Os croatas também são grandes bordadores. Um detalhe do bordado. As pessoas que gostam de bordado, como a Ingrid, ficariam malucas na Croácia. Você vê cada coisa na roupa deles e cheio de lojinha de bordados e linhas e livros de como bordar os motivos. É um artesanato muito apreciado por eles. Muito legal. Aqui uma simpatia vendendo chocolatinhos com roupas típicas. E um conjunto de jazz no meio da rua. Então, pessoal, passear em Zagreb num domingo é o que há. É recomendado. Cheio de atrações. Olha só as padarias. Eles têm muita tradição de bolos, tortas e coisas assadas. Dá vontade de trazer tudo para casa ou de morar lá e comer tudo durante um ano. E voltar 20 quilos acima, porque é uma delícia. Doces, decorados, eles são mestres nisso. Esta é uma igreja grega, no estilo ortodoxo, mas é uma igreja católica grega, no estilo deles. Também muito bonita. Como veem, dá para tirar umas fotos interessantes. Um pequeno croata, para dar um pouco de natureza no meio da cidade. O passarinho estava aí, descansando. Tem um jardim botânico cheio de plantas locais, de onde eu selecionei apenas algumas fotos bem close de flores. No dia eu estava inspirado, tirei esse tipo de fotos, flores muito bonitas, jardim botânico. Então, muita coisa para visitar. E Zagreb, veja só, como eu disse, tem muito pouco espaço para carro naquela cidade. Então, eles estacionam na calçada, sim, e os pedestres andam na rua. Isso é muito comum. Como eles andam muito devagarinho e são muito respeitosos, não tem perigo, não senti nenhum perigo de andar no meio da rua. E eles têm esses carrinhos que estacionam na calçada de frente, tem muito carrinho pequeno, adequado para uma cidade onde não tem vaga para estacionar. Aqui umas visões noturnas, a catedral, grande catedral, uma coluna da Virgem Maria com lua. Tem um prédio muito alto na praça central da cidade, onde tinha aquela feira medieval, de onde se vê uma vista por cima. Então, o legal de quando você vê uma vista por cima é ver na hora do pôr do sol, porque fica muito bonito o céu azul, meio roxo, com as luzes da cidade acendendo. Umas vistas muito bonitas. Então, lá em cima tem um bar, você pode comer um prato, tomar alguma coisa. Aliás, a comida da região é muito parecida com Itália e com Alemanha. Tem muitas variações de macarrão, de carne, tem os frios que tem na Alemanha e tudo com uma cor local. Um ingrediente diferente, uma preparação diferente.
Inclusive, reparamos que existem muitos restaurantes vegetarianos e naturais. Já naquela época tinha. É uma coisa que aqui no Brasil foi entrar na moda mais tarde. Hoje em dia está aumentando, mas lá já tinha bastante. Eles dão muito valor à natureza. E olha só que legal. No botoeiro de um prédio tem um fulano que se chamava Fulanovich. É muito engraçado. Vamos visitar o fulano na casa do Fulanovich. Agora mudamos de cidade. Saímos de Zagreb e vamos para Zadar. Zadar é uma cidade na praia. E aqui em Zadar a gente só fez um bate-volta. Fizemos só um dia durante o dia, demos uma olhada na cidade e a gente ia para as cachoeiras de Plitvice, que vai ser a próxima atração aqui. Então, isso aqui é um dia em Zadar, também uma cidade muito interessante. Em Zadar tem muitas ilhas e seria uma chance de conhecer a costa, mas o tempo é limitado e a gente foi conhecer a praia e as ilhas em outras cidades, como vamos ver adiante. Zadar é uma cidade romana, foi uma cidade romana importante, então é cheia de ruínas romanas e templos romanos antigos, igrejas românicas enormes, muito antigas, muita coisa para visitar e tudo limpo, organizado, todo mundo fala inglês. Como a gente foi em maio e junho, que não era alta temporada, era fácil, muito fácil arranjar hospedagem. Eu levei um laptopzinho, a gente olhava no booking.com um dia antes. Enjoamos dessa cidade, pronto, já vimos, vamos amanhã para outra. Eu já entrava no booking e reservava facilmente uma hospedagem para o dia seguinte, e às vezes até no mesmo dia no destino. Então a gente foi fazendo a viagem sem muito planejamento e foi curtindo o lugar até que resolver que era o dia de seguir viagem. Zadar tem duas atrações artísticas muito interessantes. Isso aqui eles chamam de saudação ao sol. É um grande círculo com placas solares que armazena eletricidade durante o dia. E à noite solta em forma de luz que vai piscando e mudando de cor. Então, durante o dia, as pessoas passeiam aqui, uma visão muito interessante. Olha só a folga dessas duas, sentadas em cima da placa solar, na beira do mar. E agora, nós não ficamos à noite. Eu vou confessar que baixei essa foto da internet só para mostrar para vocês. Ela fica a noite inteira soltando luzes coloridas e de vários formatos aí, enquanto passa a noite. Então, é uma obra de arte muito legal e, por isso, depois que eu soube, a gente não sabia, por isso planejou só uma visita de um dia. E vale a pena ficar lá à noite para tentar ver isso. E outra obra de arte interessante é essa coisa aqui, que é o órgão do mar. Essas escadas são um órgão. Você está vendo que ela é cheia de sulcos e vários lugares tem buracos também. Quando passa um barco, as ondas entram aqui embaixo e causam o movimento do ar nesse oco que tem embaixo das escadas. O ar passando pelos tubos faz som de órgão e toca música. Naturalmente não é uma música com melodia, mas fica fazendo fió, fió, iró, e é muito legal. Fica todo mundo esperando que passe um barco. Quando passa uma lancha e solta muita onda, todo mundo fica contente, dá um grito de alegria, porque quer dizer que o órgão vai tocar. Aí você vê a onda chegando e o órgão começa a tocar. Muito legal, muito original. Vistas do alto de torres de igreja, eu pelo menos não posso ver uma torre de igreja, um prédio alto, que já quero subir para ver a vista de cima. Olha só que lugar lindo, limpo, organizado, tranquilo. Saímos de Zadar e vamos conhecer Plitvice, que é a terra de umas cachoeiras que são patrimônio mundial da humanidade. A gente se hospedou lá perto de Plitvice, é um parque nacional, não tem uma cidade grande perto para se hospedar. Você tem que se hospedar em hospedagem rural, no meio do campo. E a gente alugou um quarto na casa de uns fazendeiros, de uma propriedade que alugava quartos. E esse aí é o Iaco, o bebezinho, o netinho dos donos, que estava para ser batizado, inclusive. E aqui foi muito legal, porque a gente teve contato com os croatas, conseguiu conversar bastante com eles, e acreditem, toda tarde, enquanto amamentava, a mãe do menino viu uma novela brasileira. Aí nós vimos lá uma novela da Globo. Eu lembro de ter visto o Caio Blatt e muitos outros atores conhecidos falando português e com letreiro em croata embaixo. Então, aí está outro aspecto da história das meninas da Eslovênia. Eles realmente veem novela brasileira, conhecem tudo. Muito engraçado. Aqui está um simpático croata antes de chegar nas cachoeiras de Plitvice. Um caracolzinho. O olho dele é na ponta das antenas de cima e ele tem 2 narizes, um na ponta de cada antena. Com o olho, o nariz e a boca embaixo, assim ele vive. Muito legal.
E aí chegamos nas cachoeiras de Plitvice. É um rio que passa por um cânion fazendo cachoeiras. Plitvice, estão vendo aqui em cima, no nome da foto, tem como se escreve Plitvice. Tem as partes de baixo e a parte de cima das cachoeiras. Então, merece a visita ficar pelo menos 2 dias. Para a parte de baixo, que as cachoeiras são um pouco longe da entrada, a entrada fica no meio, bem colado na parte de cima. Na parte de baixo, você tem que tomar um barco ou andar a pé. E olha só o nome desse barco, Medo. Como é que um barco se chama Medo? Daí, fomos ver, Medo significa urso. Então, o nome desse barco era Urso. Então, tenhamos coragem, embarcamos nesse barco e vamos passear pelas cachoeiras de Plitvice. Ali tem um monte de trilhas organizadas dos 2 lados do rio, trilhas de terra, de pedra, de passarela, mas muito fácil andar. Qualquer um que ande mais do que 1 quilômetro consegue apreciar essas cachoeiras. E você vai tão longe quanto queira. Olha só a beleza cênica do lugar, a cor da água verde, o jeitão das trilhas, algumas passam por dentro de buracos na pedra, de cavernas. Olha o tamanho das cachoeiras comparado com essas pessoinhas que estão aqui, ó. Algumas cachoeiras são realmente enormes, as vistas são maravilhosas, e aí, ó, aqui, claro, para chegar aqui você tem que subir esse monte de escada, andar uma trilha comprida, aí já é para quem tem mais vontade de andar, mas mesmo assim, se você anda pouco, vai devagarinho e fica o dia inteiro vendo o que dá ali, que vale a pena. Olha só o tamanho de algumas cachoeiras perto das pessoas. A cor da água, como sempre, correndo no meio de pedras calcárias, sempre água maravilhosa, transparente. E você chega perto das cachoeiras, muita vegetação, é muito legal. A gente foi em maio, maio, junho. A estação chuvosa da Croácia acaba no meio de maio. No meio de maio ainda dá algumas chuvas, nós pegamos alguma coisa. Depois faz sol e vai esquentando cada vez mais e só volta a chover em setembro. Mas no fim da viagem, que era junho, já era muito calor, viu? Já era complicado aguentar o calorzão dos lugares que a gente foi no fim da viagem. Era calor demais, como o Brasil, 30 e poucos graus. E eu acho que ir para a Croácia em fim de junho, julho, agosto, você sofre por causa do calor. Eu acho que o ideal foi quando a gente foi, maio, junho, que é quente, mas não demais. Habitantes de Plitvice. E aqui é a parte de cima das cachoeiras. A parte de cima das cachoeiras é menorzinha, mas você chega mais perto. Também é maravilhoso. Realmente, um passeio super recomendado. Grandioso. E depois das cachoeiras de Plitvice, nós ainda fomos para mais um parque nacional, um pouquinho mais abaixo, que é o Parque Nacional de Krka. Eu estou apontando aí para ensinar a pronunciar. Eles falam Krka, com acento no R. Por incrível que pareça, é isso mesmo. Muito legal. Pois esse parque Krka é como um outro tipo de Plitvice. Você se hospeda aqui numa cidade mesmo, chamada Skradin, e dessa cidade, logo no centro da cidade, já tem um barco, conhece a cidade, claro. Tem um barco que vai por um rio enorme, maravilhoso, que anda até o lugar das cachoeiras. E lá tem trilhas e pontes, e você vai andando pelo meio de cachoeiras, e rio maravilhoso, muito lindo. É um passeio de um dia pelas cachoeiras, e depois o parque é grande, então você pode ver mais coisas. Tinha uma multidão de libélulas azuis, e algumas eram verdes e marrons. Consegui tirar foto de alguma libélula, bem de perto, muito, muito lindo, elas impressionam. Essa aí pegou uma coitada de uma mariposa, estão vendo aqui que elas estão comendo, essa aí está devorando a coitada da mariposa. As libélulas são carnívoras, vorazes, comem os outros insetos o tempo todo. Antigamente, antes de ser uma atração turística, ali havia moinhos de trigo e milho. Eles aproveitavam o rio, que corre muito rápido lá embaixo, instalavam pás e que rodavam as pedras, jogavam os grãos aí embaixo e iam moendo e saindo a farinha para fora, juntando aqui nesse... É uma obra de engenharia interessante esses moinhos. Dá para ver como funciona, eles mantêm funcionando até hoje. E fora isso, a beleza das cachoeiras e das libélulas e esse riozão que você anda de barco. E o legal daqui
é que em Plitvice você não pode nadar, eles não deixam. Não tem nenhum lugar liberado para banho de água. Você está no meio daquela água toda e não pode nadar, mas aqui em Krka pode. E daí, em alguns lugares que são cercados, você pode entrar na água maravilhosa no meio dessas cachoeiras. A gente já sabia disso, levou nossos maiôs e calções de banho e nos divertimos aí nadando no meio dessas cachoeiras lindas. Só que a água é geladíssima, é um gelo. Por toda a Europa não adianta, você pode entrar no mar, pode entrar em qualquer rio, realmente você tem que ter coragem para aguentar aquela água gelada. Mas, enfim, não é por isso que a gente não entra. Entra menos, mas entra. Isso são outros lugares do Parque Nacional, que tem lugares históricos. Aqui é um mosteiro, que também dá para visitar, com esse barquinho que faz a travessia. Tem muitas montanhas, muitos lugares cênicos maravilhosos, e as libélulas por toda parte. Pelo menos nessa época que era meio de maio, segunda metade de maio, realmente são um espetáculo, é muito bonito. Elas ficam ali paradas esperando que algum inseto passe para atacar. Olha, essa é verde marrom, diferente das outras. Muito legal. É claro que aqui é a foto, mas lá ao vivo, você chegando perto, elas não fogem e você pode ver isso que está na foto. Tinha uma lua maravilhosa e assim era o Parque Nacional de Krka. Aqui já uma ideia da língua croata, sucos naturais espremidos de laranja sem agrotóxico. E aqui você vai ver, isso significa fresco, saudável e rápido. Compre o nosso suco que você toma rápido. Olha a palavra rápido, brz. Muito engraçado, eu pus aqui porque eu queria contar que no supermercado eu vi uma mãe falando para uma filha. Ela queria dizer para a filha, rápido, rápido, rápido. Ela dizia, brz, brz, brz. Dizia para a filha, vem rápido, brz, brz. Pois sim, curioso. Mas todo mundo fala inglês. E assim, depois de Krka, chegamos em Split. Split tem uma curiosidade, que tem um time de futebol super famoso chamado Hajduk Split. E lá no fim dos anos 40, no começo da antiga Iugoslávia, no pós-guerra, um certo técnico croata veio trabalhar no Brasil e ele aprendeu que aqui os torcedores, o conjunto de torcedores se chama torcida. Quando ele voltou para a Croácia, ele foi técnico do Hajduk Split e ele introduziu a palavra. Então, a torcida oficial do Hajduk Split se chama torcida. A pronúncia deles é torcida, com C. Então, torcida é o que eles falam hoje em dia na Croácia inteira para designar exatamente a nossa torcida. Então, está aí a influência de uma palavra brasileira que entrou na língua croata e é usada no país inteiro. Essa é a torcida Split, que foi fundada em 1950, a torcida organizada do Hajduk Split. Essa cidade de Split, que fica na beira do mar, foi também uma cidade romana importante no passado. A grande atração dessa cidade é o Palácio do Imperador Diocleciano, construído no fim dos anos 200, começo do 300 depois de Cristo. Ele fez construir para si um enorme palácio cheio de coisas, e o palácio foi sendo preservado, e o engraçado é que ao longo dos anos eles foram construindo lojas, casas e apartamentos, aproveitando as paredes do palácio. Então, você vê a cidade embutida dentro de um palácio romano. É muito, muito legal. Essa praça, que eles chamam de Peristil, é a praça principal da cidade. Fica dentro do Palácio Romano. É uma praça pública, cheio de barzinhos e restaurantes em volta, e os juventude vêm aqui à noite se divertir. É uma atmosfera muito legal. Veja aqui a vida no meio de ruínas romanas. Isso é interessante porque a gente vê por todo mundo ruínas mortas, que não têm vida, são cercadas e ninguém mora no meio delas. Em Split, você vê ruínas que ainda servem para alguma coisa. As escadas romanas são bancos de bar. É claro que eles pagam alguns jovens para ficar vestidos de soldado romano e tirar foto para turista, e como nós somos turistas, tiramos fotos dos soldados. E o resto de ruínas que dá para visitar ali, aquele palácio é imenso, é gigantesco, e tem toda uma cidade moderna dentro dele, aproveitando. Estes estavam cantando a música folclórica croata. A música folclórica essencial da croata se chama klapa, K-L-A-P-A, klapa. É uma música normalmente com coral masculino e melodias tristes. Eles vão fazendo várias vozes e vão cantando músicas muito calminhas e tristes.
Mas como a nossa música sertaneja, ela evoluiu. E hoje em dia, eu já vi clapa, tem conjunto de clapa, clapa que dança, clapa jazz, misturam clapa com tudo, e tem mulheres cantando, e tem cantores e cantoras. Se vocês procurarem na internet clapa, K-L-A-P-A, vocês vão ver muita coisa da música folclórica croata. É muito interessante. A vida nas ruínas, ruínas romanas vivas, isso que é legal. A cidade, naturalmente, o centro antigo é todo exprimido, e aqui é uma visão geral da cidade. Vocês podem ver aqui o Palácio de Diocleciano, embutido. Aqui vocês podem ver o Hajduk Split, propaganda do clube de futebol, e tem um parque desse lado da cidade que você sobe um morro, e lá, ali a gente tomou o café mais gostoso da minha vida. Sinceramente, nunca vi um café tão delicioso como aquele. Até hoje eu lembro do gosto. Nada ácido, perfumado, encorpado. Então, precisa voltar para Split e tomar um café no alto do parque. Na encosta do morro, parece até o Rio Antigo, aquelas partes centrais com casinhas antigas do século XIX e XX. Muito agradável. Uma cena da vida croata real. E a gente foi ver também num teatro uma apresentação de música folclórica eslovena. Como não tínhamos conhecido na Eslovênia a música eslovena, aproveitamos para ver aqui. Eles cantaram, dançaram, mostraram as roupas típicas, foi um show muito interessante. Então, vendo uma coisa dessas, não percam. Eles gostam de dançar equilibrando uma garrafa na cabeça. Um cara dança de um lado para o outro sem deixar cair a garrafa. Aqui está o Peristil, aquela mesma praça que a gente viu, agora de noite, com agito noturno, dá para ver as construções embutidas no Palácio Romano. Essa senhora tem um apartamento que dá para o Peristil, também embutida na ruína romana. Então, ela fica aí à noite se distraindo, vendo o movimento. Aquele mesmo lugar sem teto romano à noite. E, em Split, você pode pegar passeios de barco para conhecer o fantástico litoral da Croácia. Nós pegamos vários passeios de barco para conhecer várias ilhas. Essa chama a ilha de Šolta. Olha só a cor da água que você vê, a sombra do barco no fundo. É muito lindo. Toda a arquitetura dessas ilhas é de pedra. Muito legal passear por essas ilhas, telhados de pedra. Um calorzinho gostoso de fim de primavera, um mar delicioso. É realmente fantástico. Aqui é outra ilha, a ilha de Biševo. Nessa ilha de Biševo, você pega um barco e vai ver a grande atração dessa ilha, que é a Gruta Azul. É uma caverna que você entra por um buraco, mas dentro da caverna ela é escura, mas iluminada por baixo, porque as aberturas da caverna estão submersas. Então, olha só como é dentro da caverna. É um fantasmagórico azul que você enxerga até lá no fundo, iluminada por baixo. Veja só o lugar como poucos no mundo. Na Ilha de Capri também tem uma assim. Essa aqui é muito mais acessível, inclusive. Olha que maravilha esta caverna iluminada por baixo. É muito fácil ir aí, é só pegar o passeio de barco e você chega. Muito legal. Então, última olhada na caverna. Continuamos para outra ilha com arquitetura típica. E esse pescador, eu pus a foto aqui porque também é outra coisa curiosa. Ele jogou a corda para um cara que estava aqui em cima e ele dizia assim, drj, 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 como se fosse escrever com DRJ em português. Drj, drj, drj significa segura, segura, segura. Então, drj na língua deles é segura. Muito curioso. Aqui uma praia famosa, tão pequenininha, mas é uma joia, chama Stiniva. A praia de Stiniva a gente visitou de barco, mas quem fica hospedado na ilha também pode ir para essa praia a pé mesmo. Aliás, a dica é para quem tiver mais tempo, ficar hospedado nessas ilhas deve ser o máximo. Você tem todas essas praias à sua disposição. Aqui é o que eles chamam de Gruta Verde, numa outra ilha, na ilha de Ravnik. Tem um buraco no teto que faz um raio azul. Então é muito legal, o barco passa embaixo do raio, você fica iluminado pelo raio, é uma diversão. E aqui é uma outra ilha chamada Budikovac, o passeio de barco desse dia parou nessa ilha para almoçar. E falou, vamos ficar aqui 1 hora para almoçar, e tinha um restaurante. Só que a gente não sabia que tinha almoço incluído nesse passeio e levamos lanche.
Então a gente falou, em vez de ficar aqui no restaurante 1 hora, vamos comer o nosso lanche e vamos passear na ilha, ver o que tem. E a gente achou essa praia absolutamente deserta, de águas absolutamente transparentes. Veja que você nada e a sua sombra está lá embaixo. E a gente se esbaldou nessa 1 hora e depois comeu o nosso lanche no barco e valeu muito a pena. Olha só a cor da água, a transparência, tinha peixinhos. É claro que a água é super gelada. Você não aguenta, quem é sensível como eu, não aguenta muito tempo. Mas é uma coisa. Aqui é a ilha de Hvar. Essa ilha é grande e mais populada. Inclusive é uma ilha famosa de baladas. Essa ilha de Hvar, os jovens vão aí para fazer baladas, mas a gente só deu uma visita. Ela não tinha nos atraído, porque como tem forma de balada, não, a gente gosta mais da natureza. Então o barco parou aqui por um tempinho, a gente subiu nesse castelo. Oi? Sem querer, desculpe o dedo. Subiu nesse castelo para ter uma vista do alto do castelo, que é bonito também, e foi o suficiente para a ilha de Hvar. Nessa ilha, outra curiosidade linguística, sobe. Sobe quer dizer que tem uma escada, e está dizendo sobe lá em cima que tem uma hospedagem? Não, sobe quer dizer quartos. Então você vê sobe na frente de escadas que sobem e nas escadas que descem. Às vezes o sobe é para descer, para chegar na sua hospedagem. Também achei curioso. E saindo de Split, indo para Dubrovnik, a gente passou por essa cidade aqui, que foi uma surpresa que era no meio do caminho. Você desce uma serra e tem montanhas verticais com canyons, e a cidade espremida no meio das montanhas, mas é um lugar tão lindo. Essa cidade chama Omiš. No fim, a gente já tinha hospedagem reservada em Dubrovnik, mas a vontade era ficar nessa Omiš mais algum tempo, porque ela promete. Ela tem muita coisa para visitar, montanhas maravilhosas, um rio fantástico. Então, foi aqui a gente deu uma paradinha em Omiš. Olha só as flores e os balcões. No verão, eles capricham nas flores. As estradas fantásticas, a engenharia de estradas, engenheiro civil aí ganha dinheiro, porque tem muito túnel, muita coisa para fazer. Nessa cidade, nós achamos a pizzaria Vagabundo. Olha só, pizzaria Vagabundo, muito interessante. E o legal é que a gente comentou que deviam ser vagabundos mesmo, porque aqui diz que abre de segunda a domingo, das 9 às 24, e estava fechada. Então, a pizzaria Vagabundo não estava trabalhando naquele dia. Chegamos em Dubrovnik, a joia do Adriático. Essa cidade foi uma república independente durante muitos séculos. Foi controlada ou pelos venezianos, ou foi independente, inclusive no período turco. Então, ela é uma cidade, essa é a vista da cidade chegando na cidade a partir do sul. Ela é cercada por muralhas e é estonteante, na beira desse mar azul. É outra cidade que vale a pena visitar. Todo cruzeiro pelo mar Adriático para em Dubrovnik. Aqui já estamos na nossa hospedagem e fomos conhecer a cidade antiga. Tem as muralhas, você entra, esse é o fim da rua principal, uma visão da cidade, veja janelas no estilo italiano. Na Itália tem esse tipo de venezianas, naturalmente como era domínio veneziano e depois república independente, mas controlada por famílias venezianas, tem janelas venezianas. Eles são católicos, por causa do domínio italiano durante tanto tempo. E, de resto, é só passear pela cidade e você pode dar uma volta, a toda a volta das muralhas você pode andar. É um passeio também dos mais lindos do mundo, porque você vai andando e vendo a cidade passar aos seus pés, vendo as coisas de cima. A muralha, claro, tem escada, sobe e desce, mas devagarinho, numa bela tarde de sol, você faz tudo ou faz o que quiser, porque tem várias entradas e várias saídas. Então, isso são visões da cidade de cima das muralhas. E aqui a visão de uma coisa interessante para uma cidade exprimida nas muralhas. Olha só essa quadra de basquete, o que fizeram. Tem soluções muito interessantes para a economia de espaço. Inclusive, aqui a gente viu uma rua em zigue-zague que era tão estreita que o carro, para subir, fazia o zigue indo para frente e o zague de ré. O zigue para frente e o zague de ré, porque não tinha como fazer a curva de tão estreito que era. E a pessoa mora lá em cima, chegou lá em cima, pôs o carro na sua garagem e todo dia essa história zigue-zague. Visões das muralhas de Dubrovnik. Fantástico. Essa cidade realmente merece uma visita. E essa é a parte das muralhas que passa pelo mar.
Então, as muralhas passam pelo mar e você está em cima dessa água maravilhosa. E o curioso é que existem vários bares e restaurantes que são construídos dentro da muralha. Eles fazem um furo e um acesso ao mar. Então, você pode ir no seu bar, pode ir no seu restaurante e, quando quiser, você desce e vai tomar um banho de mar e volta. São os bares com acesso ao mar. Aqui é a rua principal, no fim de tarde, acho que depois que chegou um navio cheio de gente, e visões da cidade de Dubrovnik. E aqui, essa cidade sofreu na guerra também. Apesar de ser um tesouro artístico, tem um teleférico que sobe morro. Daqui você vê a cidade em visão panorâmica. Aí está a linda Dubrovnik, cercada por muralhas, que você anda toda a volta. Muito lindo. Você também tem passeios de barco, pode nadar. E aqui estava na placa de uma casa, a história aqui dá para entender o inglês. Em 1991, o exército sérvio começou a bombardear Dubrovnik de surpresa, porque os croatas queriam a independência e os sérvios não queriam dar. Então, às 7 da manhã, caiu uma bomba na casa dele e começou a pegar fogo. Ele conta que ele teve que carregar a mãe de 88 anos para o térreo para se refugiar na casa de um vizinho. E aí ele tentou jogar baldes e panelas de água para apagar o fogo, mas as bombas não pararam de cair, até que ele teve que desistir. Ele e a irmã fugiram para o vizinho, para as casas vizinhas, para longe da casa pegando fogo, depois de pegar alguns documentos e cobertos com panelas e cobertores para fugir das bombas. Então, os traumas da guerra ainda estão visíveis. Num passeio nas cidades vizinhas a Dubrovnik, achamos a cidade de Gruda. Olha que interessante. Então, aqui também dá para brincar. É a cidade ideal para você ter fábrica de fita crepe, durex. Você pode fabricar velcro, pode fabricar post-it, bala puxa-puxa. Todo esse tipo de fábrica é bem-vindo na cidade de Gruda. E veja só que beleza. A gente de Dubrovnik também pode pegar um monte de passeio de barcos para visitar um monte de ilhas. Essa ilha que estamos vendo se chama Kolochep. Nunca vou esquecer desse nome, porque o barco parou lá apenas para que os turistas comprassem coisas na lojinha. Então a gente falou, esse lugar é lindo, vamos ver o que tem do outro lado? E tinha isto. Cara, a gente só tinha meia hora, foi uma dó. Então, um objetivo de vida é voltar lá e ficar hospedado na ilha de Kolochep, que tem quarto alugado na casa de pessoas locais, e conhecer melhor esse monte de costas que tem escadarias que descem para esse mar maravilhoso. Como é bonito, impressionante. Uma flor. E outra ilha perto de Dubrovnik, que também não se pode perder, é a ilha de Mljet. A ilha de Mljet, se você conseguir falar esse nome, Mljet, ela é legal porque ela tem um lago de água salgada dentro da ilha, que é alimentado por um canal natural. Então, é um mar absolutamente calmo aí dentro. Esse é o canal. Quando a maré enche, a água entra dentro do lago. Esse canal tem uma correnteza forte para dentro. E quando a maré esvazia, tem uma correnteza forte para fora. Então, você se joga daqui, arrastado pela água, depois você volta, anda e é arrastado pela água milhares de vezes. As crianças fazem isso 1000 vezes num dia. É muito divertido. Nesse lago interno, você pode andar de caiaque, pode nadar. E eu tinha uma máscara de mergulho, aí o fundo tinha uma vida marinha rica, cheia de pepinos do mar, muito curioso. É raro ver. Milhares de pepinos do mar coalham o fundo deste lago, que nem é tão fundo, muito legal. Prainhas. E a gente achou depois, antes do barco sair de volta, faltava ainda um tempinho, a gente andou para o outro lado para ver o que tinha, achou uma praia absolutamente deserta, sem ninguém, e é claro que entramos na água de novo. Quem resiste? Mesmo com água gelada, quem resiste? Numa tarde quente de primavera. Aqui, veja só, a cara dessa senhora desconsolada. Na Croácia, em 2015, eles ainda estavam sofrendo efeitos da crise de 2008. Tinha muito desemprego, então, e muita pobreza. Eu não sei como eles conseguem ser desempregados e pobres com cidades tão bem arranjadas, tão limpas. Aqui, normalmente, a gente relaciona miséria com pobreza, com sujeira e feiura, mas lá não. Eles eram pobres, desesperados na luta pela vida e tudo limpo e bonito e bem organizado. E essa senhora ficava na rodoviária com uma placa para ver quem queria dormir na casa dela, alugando quartos.
e estava um calor, nessa hora que a gente passou aí, estava um calor tão grande, essa senhora tão desconsolada, deu uma dó muito triste. Imagino como estão sofrendo agora com a queda do turismo. E despedindo-se da Croácia, aqui estão exemplos da língua croata. Veja só, olha só, protiv mržnje. Mržnje é ódio, contra o ódio. Quer dizer, é um apelo. Olha este aqui, Cvetni vrt. Vrt é jardim. Todo mundo tem um vrt em casa, jardim de flores. Ó, Djeci povrtnjak é uma horta para crianças. Podemos mostrar aqui o tvrsti iogurte, iogurte sólido, tvrsti. Podemos mostrar essa senhora aqui, é o nome de uma pessoa, nome e sobrenome. Acho que era uma artista, ela aparecia nos noticiários. E o nome dela era Tvrtka. Então, imagina a mãe dela chamando o tempo todo, Tvrtka, venha cá. Muito interessante. Ok. Saímos da Croácia e vamos conhecer a Bósnia, tão sofrida na guerra, mas hoje está em paz. O país em que vamos visitar a cidadezinha de Mostar e a capital Sarajevo. A cidadezinha de Mostar é uma cidade que floresceu muito na época turca, então tem uma arquitetura estilo turco, da Turquia, com várias visões, tem um rio que corta e tem resto de guerra. Veja só quantas balas ainda não foram consertadas. A Bósnia é mais pobre. Então, diferente da Croácia e da Eslovênia, ela não consertou ainda todas as marcas de guerra. Tem muita ruína no meio de Mostar, que foi palco da luta entre croatas e bósnios. Aqui a briga entre croatas e bósnios. Essas são senhoras bósnias, que são muçulmanas. Vejam que ela não tem cara de turca. Elas descendem de eslavos que abraçaram o islamismo. E você reconhece um bósnio porque as mulheres usam saia comprida, não obrigatoriamente, mas gostam, e um lenço na cabeça, se possível. Muito comum usarem lenço na cabeça. E são muçulmanas. Olha essa senhorinha bósnia tão simpática. Uma das velhinhas mais simpáticas que já vi na vida, ela cuidava do jardim da mesquita. Ela era jardineira da mesquita, cuidava dessas flores e plantas todas. E olha como ela trabalhava. Ela consegue se inclinar quase 180 graus em relação ao chão, e aqui eu peguei ela engatando a mangueira na torneira. Mas ela passa o dia assim cuidando das flores no chão, arrancando ervas daninhas. Com essa idade, ela tem essa flexibilidade nas costas. Impressionante. O rio maravilhoso que passa no meio, quem mora aqui numa cidade moderna pode pescar na hora do almoço. E o legal dessa cidade é essa ponte, a ponte de Mostar, a ponte velha de Mostar. Essa ponte foi construída pelos turcos nos anos 1500 e já era uma obra-prima arquitetônica reconhecida quando foi bombardeada pelos croatas em 1992 e caiu no fundo do rio e passou muitos anos demolida. Isso passou em todo o noticiário da época. A ponte velha de Mostar foi bombardeada e não existe mais. Foi uma perda enorme de patrimônio histórico e arquitetônico. Mais tarde, com os fundos da União Europeia, claro, reconstruíram a ponte e hoje ela está aí brilhante para todo mundo que quiser ver. Aqui, veja que interessante, existe a Associação dos Puladores da Ponte. Essa pessoinha aqui está no meio do caminho. Eles ficam reunidos aqui durante o dia e ficam pulando, um depois do outro. Eles treinam, têm um treinamento e ficam se mostrando aí pulando da ponte. Muito engraçado. Aqui os restaurantes na beira do rio, com comida deliciosa. Aqui, como já tem muita influência turca, como os bósnios têm cultura turca, você acha comida do Oriente Médio. Pão sírio, hummus e essas coisas libanesas e sírias. Muito interessante. Aqui, várias visões da ponte. Isso é em cima da ponte. Olha como é em cima da ponte. Com travessas para você não escorregar na pedra lisa. Conseguimos pegar a lua cheia em cima da ponte e outras visões noturnas de Mostar. Aqui está a rua com pedras. Uma outra cidade histórica perto de Mostar, chamada Potiteli. Uma cidade bastante espalhada, com muito verde, também muito legal de visitar. Você pode subir naquela torre. Lindas visões, olha que bonito, cheio de flores. E essa casa é para mostrar como são as casas de lá, sempre com um jardim maravilhoso do lado. Os bósnios que moram aí são realmente muito felizes. Adoraria passar essa quarentena toda trancada numa casa com um jardim desses. Muito legal. Uma visão à noite. E daí, o resto da Bósnia, a caminho de Sarajevo,
Veja só como são as estradas. Quanta montanha. E o nome desse restaurante, Coma de Novo. O restaurante Coma de Novo era restaurante de verdade, só que como era de manhã cedo, estava fechado. Então a gente precisa ir lá um dia almoçar e ver se a gente consegue repetir o prato. Coma de Novo. Muito engraçado. Aqui está Sarajevo, que tem muita coisa, mas a gente já teve aqui uma live sobre Sarajevo. Eu só queria mostrar esse prédio, que é a coisa mais fantástica de Sarajevo para nós foi. Ele foi feito na época da dominação austríaca para ser a sede do governo da Bósnia. Só que ele foi, segundo diz aqui, em 1992, bombardeado. Como aqui tinha uma biblioteca, foram destruídos 2 milhões de livros, revistas e documentos da história da Bósnia. É isso que está escrito aqui. Tem um museu, naturalmente, da Guerra da Bósnia, e tem essas visões desse prédio maravilhoso pegando fogo. Foi isso que sobrou depois do bombardeio, uma coisa absurda. E o pessoal de Sarajevo era famoso porque faziam os festivais de música clássica, mesmo na cidade destruída e ameaçada pela guerra. Olha só o cartaz do Festival de Inverno de Sarajevo de 1993. É algo para nunca esquecer. Mas chegou a Santa União Europeia e, com seus fundos, reconstruiu tudo exatamente como era antes. Então, podemos apreciar hoje o esplendor do prédio reconstruído, que os austríacos construíram com estilo muçulmano, justamente para agradar os bósnios. Olha que coisa maravilhosa. Fico imaginando que artesão moderno hoje em dia faz esse tipo de coisa. Se eu quisesse fazer uma coisa dessas em casa, eu não acharia. A luz que vem dos vitrais, no fim de tarde, pinta tudo com as cores dos vitrais. Olha que impressionante os efeitos de luz e os detalhes. Como alguém pode pintar uma coisa dessas? Impressionante. Pois, aqui está um detalhe da Praça Central de Sarajevo, que tem uma fonte antiga. E, por fim, uma visão do prédio à noite refletido no rio que passa pela cidade. Muito bonito esse prédio iluminado à noite também. Tudo que você visita de dia, quando anda pela Europa, procura visitar à noite também, que deve ter luz, e aí rende muita coisa. Outra curiosidade, uma curiosidade da Bósnia, veja só, cucuruza e kikiriki. Cucuruza é milho e kikiriki é amendoim. Então dá para fazer uma historinha, um dia infantil do cucuruza e kikiriki. Até que a gente entrou em Montenegro, saiu da Bósnia aqui e veio andando por Montenegro, por o vale do rio Piva, aqui, para visitar o mosteiro de Ostrog e a famosa Baía de Kotor. Veja só como é Montenegro por dentro, com aquelas pedras calcárias verticais, aquela água maravilhosa. Então, a gente ia andando pela estrada, a estrada tão estreita, sem acostamento nessas montanhas, a gente não tinha como parar para apreciar a paisagem. Então, quando passava um acostamento, a gente parava imediatamente para olhar com calma. Ver a estrada cheia de curvas e sem acostamento, porque realmente não tem espaço. Até que se chega no mosteiro de Ostrog, que é um lugar santo de Montenegro, onde viveu um santo antigo. Esse mosteiro é incrustado também num buraco da rocha. Muitas pinturas dos cristãos ortodoxos, aí o mosteiro cristão ortodoxo. E aqui viveu e morreu São Vassili, como dizem. E as pessoas vêm aqui rezar para o São Vassili, e tem até a múmia do São Vassili ali exposta para visitação. Depois do mosteiro de Ostrog, passamos por uma cidadezinha chamada Strp, veja só, outro nome de cidade muito engraçado, e chegamos em Kotor. Em Kotor é uma grande baía, o mar entra dentro, e tem várias cidadezinhas interessantes, dentre as quais a mais legal é Kotor, porque tem esta muralha que cerca a cidade, construída pelos venezianos nos anos 1700. É uma muralha tridimensional, porque além de proteger a cidade na horizontal, ela avança a montanha acima, para evitar que os inimigos viessem da montanha. Então, é uma muralha em 2 ângulos, num diedro, em planos de 90 graus. Nunca vi uma muralha do mundo que fosse assim. E a gente consegue subir e andar por essas muralhas todas até lá em cima para ter uma vista da cidade. Aqui é a parte vertical da muralha, com as suas subidas em zigue-zague, que também muito bem conservado. Você pode ir subindo devagarinho o dia inteiro, se quiser. Aqui é o começo da subida.
e olha só as visões, se não vale a pena subir essa muralha, apesar do esforço. Vai bem devagarinho que dá. Você tem uma visão da cidade lá embaixo, que é triangular, do resto das muralhas. Aqui as muralhas lá em cima, visões da cidade, longe. Nós ficamos hospedados mais ou menos por aqui, longe do centro, porque como eu estava de carro, no centro não tem onde estacionar carro. Então a gente ficou hospedado longe aqui, que tinha como parar. Foi muito legal. A gente bateu longos papos com a dona do lugar, tanto que ela gostou tanto de nós que quando foi embora nos deu um vinho. Aliás, Montenegro é um grande produtor de vinhos, saibam disso. Existem vinhos de Montenegro, e o vinho que a gente tomou, que ela nos deu, estava ótimo também. É o grande produtor de vinhos da região, é Montenegro. Mais visões do alto das muralhas e das cidades em volta da Bahia. Você consegue circular toda a Bahia, passando por um lugarzinho lindo atrás de outro, sempre com visões maravilhosas, lugares históricos. Essa igreja também é famosa, mas tinha tanta fila para pegar o barco e ver a igreja que, sinceramente, não deu vontade. Aqui é o Monte Lovtsen, uma montanha super alta que você pode subir e tem uma visão ainda mais alta de toda a Baía de Kotor aqui, ó. Aqui é a cidade de Kotor, as muralhas chegariam até aqui, e o monte, como vê, é muito, muito mais alto. Você chega de carro até muito no alto e tem vistas maravilhosas de toda a Bahia. Lá em cima tem o mausoléu do rei Niegos. O rei Niegos viveu no século XIX e foi ele que deu um censo de povo para os montenegrinos, que até então era apenas um ramo dos sérvios. Então, ele fundou lá o seu reino, mesmo dentro do Império Turco. Os turcos deram autonomia e os montenegrinos se sentiram um povo separado dos sérvios. Por isso que eles têm a independência. Você pode visitar, tem a tumba do rei Niegos, Petar Niegos. Aqui é a carinha do rei barbudo. Isso para eles é um lugar bem sagrado, por causa que é o túmulo do rei que fundou a nação de Montenegro. E as visões maravilhosas que se tem de lá de cima. Aqui já é o mar, a saída da Baía de Kotor até o mar. Agora umas visões noturnas, como sempre, tudo que você vê de dia é bom ver de noite. Olha só a muralha à noite. Opa! A muralha à noite. De longe, do outro lado da Baía, parece uma dentadura refletida na água do mar. É muito lindo. Com aquela igrejinha no meio. E, por fim, último país, chegamos na Sérvia. Vamos ver Belgrado apenas. Foi o que deu tempo de ver. Belgrado é uma cidade grande também, cheia de tesouros artísticos antigos. Essa fortaleza construída pelos turcos, a fortaleza Kalemegdan, é uma fortaleza tão grande que tem o tamanho de um grande parque. Hoje em dia é um grande parque cheio de verde, na beira do rio. Aqui vocês veem o rio Sava, que atravessa a Croácia e a Sérvia, e deságua no rio Danúbio. Belgrado fica à beira do Danúbio azul. Vejam que o Danúbio é mesmo azul. Aqui estão visões desse grande parque na beira do rio Danúbio, muito bonito, com igrejas de todo tipo. O centro da cidade é muito legal. Os sérvios são os grandes produtores culturais da região. Eles fazem filmes, novelas, escrevem livros, literatura, poesia, música. Os sérvios são extremamente culturais. E toda a região consome a cultura produzida pelos sérvios. Ginástica rítmica olímpica no meio da rua. A gente foi ver um concerto de música antiga, de música barroca. Esse para nós foi inesquecível, porque foi extremamente lindo. Essa soprano aqui cantava com a orquestra de uma maneira maravilhosa, só escolheram músicas alegres. E o engraçado, vocês estão vendo esse baixo e robusto e esse alto e magro. Pois esse baixo e robusto era um tenor de voz agudíssima. E esse cara alto e magro era um baixo, de voz baixo, super grave, daquela subwoofer que vibra dentro do peito. Como é que uma pessoa tão magrinha, esquálida, consegue ter uma voz tão grossa e potente? É muito legal. Foi maravilhoso esse concerto, inesquecível. Outras visões de Belgrado, cheia de jardins muito bem cuidados, hoje tudo em paz, não tem mais guerra, exceto o Kosovo, que tem ali os seus conflitos. Vamos ver o que vai acontecer no dia. Muita vida na rua, muitos bares, cafés, e o sérvio mais famoso de todos antigamente, qual é?
é o Djokovic. Djokovic é um sérvio moderno, mas antigamente nós temos o Nikola Tesla. O Nikola Tesla é um cara sérvio, de etnia sérvia, mas que nasceu na Croácia. De qualquer maneira, ele era sérvio. E ele foi um gênio da eletricidade. Foi ele que inventou toda a tecnologia elétrica de hoje em dia. Ele viveu na Croácia, na Sérvia, um tempo. Depois ele mudou para os Estados Unidos e lá ele teve uma pendenga famosa com o Thomas Edison, porque o Thomas Edison defendia que para transferir a eletricidade por longas distâncias, a corrente tinha que ser contínua. E o Tesla dizia, não, a corrente tem que ser alternada. Eles brigaram muito e o Tesla ganhou e o Edison perdeu e começaram a construir redes de transmissão de energia com corrente alternada e somos assim até hoje. Olha só, a gente vê em Belgrado, a gente pode visitar a casa onde o Tesla morou, que virou museu. Ele tem umas coisas aqui que ele previu. Ele propôs, olha só, a 12, comecem do fim. Eu proponho um sistema de reprodução mundial de fotografias e de todos os tipos de registro. Ele previu a internet. Você vai ver aqui, ele diz a transmissão mundial integrada de fotografias, de texto, de posicionamento, de relógios atômicos sincronizados no mundo inteiro. Ele previu tudo isso. Ele propôs, não previu, ele propôs tudo isso. Ele disse, nós, cientistas, inventores, engenheiros, temos que mirar essa coisa. E tudo que ele escreveu aí, para quem tiver paciência de ler, hoje em dia existe. Ele foi um visionário que enxergava 100 anos no futuro. Sempre as curiosidades linguísticas, tem um restaurante chamado Basta. Basta. Você come e diz basta. Agora, esse aqui eu não vou ler. Isso estava na vitrina de uma loja de artigos médicos. É um papel para oculista ler. Vocês vão lendo aí, vejam se há alguma coisa estranha. Eu vou dar uma pausa de 5 segundos, mas eu não vou pronunciar o que está escrito aqui. Mas vocês imaginam alguém no oculista pronunciando isso aqui, só que para eles não significa nada. Ok. Outra coisa curiosa por toda a antiga Iugoslávia são os bunkers, porque o Tito, como era moderado, ele brigou com o Stalin. O Stalin era muito agressivo e repressivo, e o Tito não era. Ele brigou com a União Soviética, fez um comunismo diferente, muito mais brando, e ele tinha medo que o Stalin invadisse a Iugoslávia. Então ele fez construir bunkers subterrâneos por toda a Iugoslávia e principalmente debaixo de Belgrado. Ela é toda furada com lugar para abrigar milhares de pessoas. Olha só um quarto com uma porta dessa. Se os soviéticos viessem, o cara tava 2 beliches aqui, 2 caminhas em beliche estavam protegidos aqui dentro. Todo um sistema de ventilação, toda uma engenharia, toda a proteção contra bombas atômicas. Os sérvios são muito religiosos, muito cristãos ortodoxos, muitas igrejas ortodoxas lindas para visitar. Claro, sempre temos que visitar os lugares à noite para ver como estão iluminados e ter lindas visões. E aqui estamos no aeroporto, indo embora. Tchau, foi uma viagem linda. Aqui ele está comemorando 70 anos da morte de Nikola Tesla. Jubileu comemorativo de 70 anos da morte do Tesla, o grande gênio sérvio. E, por fim, aqui está um resumo de todos os lugares que a gente visitou. Espero ter encorajado vocês a visitar isto aqui, que é tudo muito primeiro mundo, muito organizado, muito fácil e maravilhoso. Foi uma viagem que compensou e espero ter estimulado vocês a visitar. E assim vamos. Márcio, tua apresentação tem um defeito. Qual? Terminou. Infelizmente. Mas é demais. Já foi difícil condensar. Fantástico! Pô, sinceramente, as explanações, as fotos de água. Bom, pessoal, abram, por favor, as câmeras, que a Val vai tirar nossas fotos aqui para o registro. Oi, Desda. Oi, tem muita gente aqui. Douglas, você está aí? Oh, claro, cheguei 10 minutos atrasado, 9 minutos atrasado, para ser bem exato. Chade. Não, compromissos. Oi, Nelson, com a Ingrid. A Ingrid. A Ingrid já fez um comentário. Não, acho que não foi daí. É dos bordados. Não, o Horácio do sorvete. Do sorvete na Croácia. Mas, Márcio, eu já falei e estou repetindo.
várias vezes. Você está na profissão errada. Você devia ser Tá. fotógrafo da National Geographic. Isso sim. Não só isso. Olha aí, gente. Olha aí, exposição de fotos do IEP. Olha aí um potencial fortíssimo. Pô, só dessa apresentação aqui já dá uma exposição de fotos. Gente, posem aí para foto. Oi, Estou Mariana. Vendo muitos amigos. Olá a todos, muito legal. Uma alegria ver vocês vendo por aí. Estou vendo aqui, inclusive, eu vi um recado de um amigo do Peru. Estão nos assistindo desde o Peru. Mas tem o meu cunhado da Austrália assistindo. Ó. Elogiou horrores para as fotos. É uma live internacional, com certeza. Ingrid. Fotos tiradas, ó. A Val diz que já tirou as fotos. Oi, tá tudo... Poxa, bastante gente. Foi muito bacana mesmo. Façam perguntas. Deixe pergunta bem difícil para o Márcio. Ninguém se atreve, Márcio. Você deixou todo mundo mudo. Eu estou vendo aqui quem comentou alguma coisa. Alguém comentou sobre a época do ano mais adequada para passear por lá. Eu acho que maio, junho, meio de maio a meio de junho, que foi quando eu fui, foi perfeito. Porque julho e agosto é muito calor e depois é inverno, já não é tão interessante. Se bem que ver as cachoeiras de Plitvice no meio da neve com água congelada, eu já vi umas fotos maravilhosas. Também perguntam sobre comida, sabores e preços. Comida, como já disse, é muito parecida com italiana e com alemã, mas sempre muito bem cuidada. Na parte da Bósnia tem charutinhos de uva, comida com cara de Oriente Médio. Os vinhos são de Montenegro, que são vinhos ótimos. Os preços, a Eslovênia é a mais cara de todas, porque a Eslovênia tem como moeda o euro. Já a Croácia é da União Europeia, mas a moeda é outra, então os preços são mais baixos. A Bósnia e a Sérvia são uma pichincha. Os preços na Sérvia, principalmente, são baixíssimos. A Sérvia não faz, e a Bósnia não fazem parte da União Europeia. A Sérvia está fora ainda. Precisa sanear as finanças combalidas pela guerra, mas é tudo muito barato. Nessa viagem a gente foi para a Albânia também, que eu não incluí aqui porque é outro mundo, precisa outra coisa. E a Albânia é a mais barata de todas. A gente se sente milionário na Albânia, ainda mais em 2015, que o dólar estava muito favorável para o real. Eu fiquei num hotel de luxo em Tirana, na Albânia, acho que eu paguei R$50 o casal a diária, uma coisa absurda. Agora, na Eslovênia é caro. Na Eslovênia é hotel de 100, 150 euros o casal. Na Croácia, pagava Croácia, Montenegro, cerca de 50 euros o casal. E a gente preferia mais do que grandes hotéis organizados, coisas que achava no Booking, pousadas, coisas em que a gente podia encontrar mais as pessoas e ter uma visão mais pessoal. Então, a gente pagava entre 50 e 70 euros em média de hospedagem, uma noite para o casal. Para comer, você gasta de 10 a 20 euros por pessoa. Então, um casal de 30 a 40 euros por aí, você come muito bem, em restaurante de verdade, e assim vai. O carro não foi caro, porque a gente alugou por longo tempo, e é possível, portanto, é uma viagem possível, levemente mais barato, na média, do que o resto da Europa, e tão bonito quanto, como veio, cheio de coisas. Muito Márcio. bem. Oi. Márcio, em Dubrovnik, eu estive lá. Dentro das muralhas, tem aquela farmácia considerada a mais antiga do mundo, né? É verdade. Eu não mostrei a farmácia, tinha que selecionar, mas pode dizer, é super interessante. E o outro ponto que é interessante de lá, eu tenho uma foto praticamente idêntica quando você mostra a cidade e a parte interna das muralhas. E o cara que me acompanhou, eu tive em 2009, ele era um engenheiro que virou um motorista de táxi. Na época, era o pós-guerra, estava um caos total. E o que ele me falou foi que todas aquelas telhas que você está vendo novas
foram todas recolocadas após as batalhas que tem. E realmente, se a gente notar, você vê que tudo ali é telha nova. Uma coisa bem interessante. Mesmo, é telha nova. Adorei a viagem inteira. É difícil de dizer qual é o lugar mais bonito. Está de parabéns mesmo. E ele fez fotos de botânica também, né? Maravilhosas. E os animais, né? As libélulas, lindíssimo também. Isso. Muito. É foto macro, que é para tirar bem de perto. Oba. Mas é o seguinte, eu não conheço a Balkans, com certeza está já nos planos para a gente visitar. Parabéns pela apresentação. Eu tenho uma pergunta, uma curiosidade. Você falou bastante nas cavernas, é uma coisa que me atrai bastante também, caverna. Tá? Uhum. Para ter uma relação às cavernas que você foi, você conhece a Caverna do Diabo aqui em Eldorado Paulista? Certo, conheço sim. Eu quase atravessei a caverna, isso há 45 anos atrás. Eu não tinha não tinha nada do que... em relação à Caverna do Diabo, que tem salões imensos, etc., com certeza essas que você mostrou aí, os salões, é muito maior do que essa da Caverna do Diabo. Pelo que eu conheço da Caverna do Diabo, eu conheço só a parte turística. Eu não cheguei a atravessar porque a Caverna do Diabo é muito longa, eu não conheço lá dentro. Eu atravessei outras cavernas por ali, mas a do Diabo não. Eu acho que a parte visitável, lá a caverna é maior do que a do Diabo. Se for comparar com a do Diabo, lá é maior. E principalmente aquela caverna Scotian, que tem aquele salão maravilhoso que eu comparo muito com o filme do Senhor dos Anéis. Aquilo ali é gigantesco. A gente tem uma cavernas gigantescas aqui no Brasil, é o Peruaçu. Fica perto da cidade de Januária, no norte de Minas. Eu recomendo a visita. As cavernas de lá também são gigantes. Gigantescas. A Gruta do Janelão, pelo menos até há muitos anos atrás, era a caverna de maior volume do mundo inteiro. É outra coisa que é o Senhor dos Anéis. Tão grande que tem em Minas Gerais. Cidade de Januária. Vai estar nos planos. Beleza. Márcio, manda ver. Olá. Estão falando em caverna. Eu tive nas Ilhas Britânicas Virgens, na cidade de Hamilton. Lá tem essas cavernas e você desce uma profundidade violenta. E lembra muito o que você mostrou aí. Você que gosta, coloque nos teus planos, que é muito bonita de você ver. E Ilhas Virgens. Beleza. Bom, falando de cavernas, eu não sou tão fã de caverna, mas tem uma caverna na África do Sul chamando Kango Caves. É enorme também, Márcio. Não sei se você conhece. Também eles fazem até recitais dentro da caverna. Opa! Legal. Legal. Se a caverna é lisa, deve ter uma acústica ótima. Já pensou ver um concerto dentro de uma caverna? Uau! É isto. Muito bem. Bom, as fotos estão tiradas, só resta bater palmas para o rapaz. Ok. Maravilha, Márcio. Obrigada. Legal, Muito claro. bom. E vamos assistir Chile. Chile. Daqui a 15 dias temos Chile. Daí Chile é bastante variado, porque eu morei 3 anos lá, então tem bastante coisa diferente. Conheci muita coisa. Tem uma pergunta aqui, se banho em cachoeira não deu para tomar. Deu só no Parque de Krka, que lá pode tomar banho nas cachoeiras. E se é gelado demais? É gelado demais. Sim, é um frio. A minha esposa aguenta bem água gelada, mas eu não. Ela fica lá numa boa água, 0 graus, e eu entro e saio rapidinho. Mas não deixo de entrar. Fora de lá. Eu não deixo de entrar, pelo menos um pouco. O que eu aguento, eu vou. Muito bem. Muito obrigada, Marcos. Adorei. Um abraço. Obrigada a todos. para Valeu. todos. Valeu. E até o dia Obrigado, 24. Márcio. Parabéns. Parabéns. Queremos mais. Hola, Carlos. Hasta la próxima. Bienvenido. Un gusto verte. Parabéns, Márcio. Bem-vinda. Oi, Cris. Oi, Boa noite. Ingrid. Obrigado Tudo de a bom todos. pra Obrigado, você? Beth. Um grande abraço. Parabéns, Obrigada, Márcio. parabéns. Parabéns aí. Obrigado, Excelente presidente. apresentação Abraço e a todos, transmissão boa de noite. conhecimento. Muito obrigada Até pelo lá. convite mais uma vez. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.